E aí galera que assiste outro canal, Professor Eliana Emerson na área, tudo bem no nono ano? Começando mais uma aula de matemática e hoje eu já começo corrigindo atividades que nós fizemos semana passada, se não me engano na quarta-feira, página 75. Abre sua apostila, vem comigo e hoje depois dessas atividades nós vamos a gente já começou esse tema, essas partes de retas e segmentos aí, essas proporções são a introdução do Teorema de Tales, uma das matérias mais legais dentro da matemática, só trabalha com regra de 3, então cálculos muito simples, uma matéria gostosa de estudar, certeza que vocês vão gostar porque assim, é muito relax, tá? Bem tranquila mesmo. Então vem comigo corrigir as atividades, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o Sr. Tales. Página 75, atividade número 2. Na atividade número 2, nós deveríamos fazer uma razão. O que é uma razão? Acostume-se com a palavra, eu já disse isso para vocês. Essa palavra razão, ela é igual a uma fração, ó, letra sobre letra aqui, ó, fração. Todas as vezes que você ler essa palavrinha razão no texto, você vai escrever uma fração, beleza? Escrever uma fração. Então, se ele me pediu uma razão entre letra A, B e BC, aliás, deixa eu fazer o segmento primeiro, para a gente conseguir enxergar depois esses pequenos detalhes no segmento. Eu tenho AB com 2 centímetros, vou colocar só o valor, tá? Não tem que colocar a letra também, porque senão a gente não encontra. BC 4 e CD com 8. Então eu tenho aqui 3 segmentos que na verdade podem ser mais. Na letra A, ele pede a razão entre AB e BC. De cara, você já sabe que vai ficar assim, ó, AB sobre BC. E tem medidas, no desenho a gente consegue enxergar essas medidas? Conseguimos. AB mede 2 e BC mede 4. Acabou. É só isso. É só escrever uma razão. Aqui você pode simplificar a fração. Dá para dividir por 2 e é igual a 1/2. Beleza? Então se fosse numa prova, por exemplo, eu colocaria 1/2 como resposta para você saber que você deve simplificar. Letra B. CD e BC. Qual é o CD? CD mede 8, então vou colocar aqui, ó, 8. BC mede 4. 8 sobre 4 é uma divisão exata, o resultado é 2, então 2 como resultado. Letra C. ABCD. AB e CD. AB mede 2, CD mede 8. Dá para simplificar por 2, 1/4. Terminamos. Mais uma razão. Percebeu como a matéria é fácil quando a gente sabe esse detalhe? Que escrever razão é simplesmente escrever uma fração? Cara, decora isso que você não vai errar nunca mais, tá? E lá no ensino médio isso vai acontecer com frequência com muitos outros tipos de figura. Então é importante que a gente decore isso e entenda isso. E para finalizar, letra D, AD e BC. Da A até o D eu tenho que somar todos os segmentos, tá? Ó, da letra A até a letra D. Então 2 mais 4, 6. 6 mais 8, 14. Então 14 sobre BC. BC 4. Aqui dá para simplificar por 2, que é igual a 7/2, beleza? Então terminamos aqui mais um da letra D. Para quem está copiando, dá o print que eu estou apagando, tá? Número 3. Na questão número 3, olha só, o comprimento de uma circunferência de raio R é expresso por... Circunferência é expresso por 2πr. Catupiry. A borda da pizza é comumente com catupiry. Lembra da fórmula. E o seu diâmetro, D. Não temos o diâmetro. Aí ele diz que D é igual a 2Rs. Apesar de ser ele está escrevendo isso no texto, você está cansado de saber que quando a gente tem o desenho de uma circunferência, se eu marcar aqui para você, olha, o diâmetro, vou marcar o ponto do meio aqui. O que você sabe? Esse pedacinho aqui é o raio, correto? Olha, que vai do centro até a borda. Então esse outro pedacinho também é o raio. E se eu juntar esses dois raios, eu tenho o diâmetro. O diâmetro não é o total, então quer dizer que 2 raios é igual a D, é isso aqui que o texto escreveu. Diâmetro é igual a 2 raios. Então ele não trouxe nada de novo, ele só escreveu isso. Então é importante que você leia e saiba que isso que ele está falando é algo que é comum, que você sabe isso de cor. O que é pior do que ser atingido por um raio? É ser atingido por um diâmetro que é igual a 2 raios. Então, simples assim.
Qual é o valor da razão? C sobre D. Qual é o valor dessa razão? Então vamos lá que a atividade nos deu as duas medidas. Ela me deu a medida C, tá aqui ó, a medida C, 2πr, ó, 2πr. E ela me deu a medida D, deu também, 2Rs, correto? Vamos fazer a divisão? Como é que eu faço essa divisão? Tem jeito? Em parte, a gente pode simplificar. R corta R, 2 corta 2, sobra apenas o π. Acabou. Beleza? O que ele está te mostrando com isso aqui? O que ele está fazendo? Ele está te mostrando que a divisão da circunferência pelo diâmetro é igual a π. Ele está te mostrando a maneira de calcular π, 3,1415. Simples assim. Beleza? Facinho essa número 3. Questão número 4. Os segmentos RS, deixa eu escrever aqui, ó, o segmento RS e TU são proporcionais. E TU, que eu não sei a medida, não sei nada, tá aqui o TU, beleza? RS, TU, são proporcionais ao segmento TU de novo. Então, vou colocar aqui, ó, TU de novo. E XY. XY, beleza. Determine a medida de TU, sabendo que RS igual a 4, então RS mede 4, deixa eu escrever isso aqui. E XY mede 9. TU eu não sei, observe que TU está igual dos dois lados. Vamos montar a regrinha de 3 aqui. 4 está para X, assim como X está para 9. Como é que eu resolvo isso? Multiplica cruzado. 4 vezes 9 e X vezes X. X ao quadrado é igual a 36. X é igual a raiz de 36, todo mundo sabe de qual é essa raiz, é igual a 6. Beleza? Finalizamos aí a número 4. O que significa esse x, pessoal? Esse x aqui, olha, é o valor do segmento TU. Não foi o que a atividade disse? Ele deu unidade de medida? Disse centímetros. Então, TU, esse segmento é igual a 6, aí eu fico escrevendo coisa errada, 6 centímetros. Essa é a resposta da atividade. TU igual a 6 centímetros. Beleza? Número 5. A número 5 é idêntica à primeira, ó, e a número 4. Os segmentos VT, então vou colocar aqui o segmento, ó, VT e o segmento, GH são proporcionais aos segmentos GH de novo, observe que ele utilizou aquele mesmo critério da questão anterior, e LM. Se VT igual a 6, então ele me deu essa medida aqui, 6, e LM igual a 8, tá aqui, determine a medida GH, que de novo eu vou chamar de x. Você já entendeu como faz? Então x vezes x, x ao quadrado. 6 vezes 8, 48. Aqui eu vou tirar a raiz de 48, que não é uma raiz exata. Então eu vou fatorar. Não dá exato, gente, fatore, tá? Por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. 2 ao quadrado vezes 3. Então, simplificando, ó, o 2 ao quadrado vai sair, o 2 ao quadrado vai sair e o 3 não vai sair. 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Medida do segmento GH. Ele deu unidade de medida? Deu centímetros. Então, GH, este segmento, é igual a 4 raiz de 3 centímetros. Apesar dessa medida ser uma medida bem esquisita, né, um número feio, esse 4 raiz de 3, se você fizer na calculadora o raiz de 3, você tem o resultado 1,73. Então aqui a gente tem 4 vezes 1,73, que dá um resultado aqui, ó, aproximadamente igual a 6,92. Quase 7 centímetros, 6,92, beleza? Então, apesar de ser uma medida feinha, a gente tem a medida assim, aproximada, mas a gente não precisa fazer, porque dá trabalho. Eu só consegui fazer assim rápido porque eu fiz na calculadora. Se durante a prova você tá sem, faz a resposta normalmente, beleza? Pessoal, agora eu tô aqui falando igual um louco e o meu microfone estava desligado. Então eu vou repetir, tá? Nós vamos falar sobre o teorema de Tales, exatamente o que a gente acabou de fazer. Nós vamos ter aí 4 medidas e nós vamos fazer uma regra de 3, beleza? Vamos lá. Olha só, a princípio, o teorema de Tales, ele se baseia em duas retas
paralelas. Então eu tenho aqui a primeira reta e a outra reta paralela a essa. O que são retas paralelas? Uma segue ao lado da outra sem nunca se encontrar. Então eu vou dizer aqui, ó, para te provar isso, eu vou escrever assim, ó, RS é o nome delas, e eu vou colocar R duas barras S. O que quer dizer esse símbolo ali? Que RS são paralelas. Então, quando isso aqui estiver no texto, não se preocupe com nada além de lembrar que elas são paralelas, beleza? Agora eu vou desenhar uma outra reta aqui, ó, cortando essa. Observe que não é mais paralelas, que é concorrente às duas, beleza? O que é importante nessa reta? São os ângulos. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Eles são iguais. Se o de cima aqui corresponde a 80 graus, o de baixo também corresponde a 80 graus. Eles são iguais. Isso só acontece porque as retas são paralelas. Se as retas não fossem paralelas, a gente não teria esses ângulos iguais, beleza? Então, retas paralelas, a transversal, aquela que está cortando, forma ângulos iguais. E esses ângulos iguais é que vão trazer o que a gente precisa para resolver a atividade, ok? Então, olha, fiz ali bonitinho, tá? Reta paralela. Deixa eu só desenhar mais uma retinha aqui, que eu vou precisar de mais uma. Ó, desenhei mais uma. Eu vou chamar essa aqui de T e eu vou dizer que T também é paralela ali, beleza? Acrescentei mais uma. Vou acrescentar mais uma transversal aqui, ó. Agora, observe que essa outra está mais inclinada. Os ângulos mudaram, apesar deles serem iguais. Ó, eu tenho um ângulo aqui e um ângulo aqui. Esses três ângulos são iguais. E do outro lado, eu também vou ter três ângulos iguais. Ó, esse e esse, beleza? Olha lá, três ângulos iguais também. Agora, eu quero te mostrar o seguinte, olha. Nós vamos escrever... Só mudar a minha cor. Aí, consegui. Vamos colocar um valor aqui. Esse aqui é o valor 8. Esse aqui é o valor 6, aqui eu tenho o valor 12 e aqui eu tenho o valor x. Observe que eu tenho 4 valores, sendo que um deles não existe, né? O valor x é o que eu preciso descobrir. Sabe o que eu quero te mostrar? É que esse tamanho aqui, olha, que mede 8, é proporcional a esse tamanho 6. Da mesma maneira que esse tamanho 12 é proporcional ao segmento x. Esses segmentos são proporcionais, porque a inclinação da reta é a mesma. Então eu posso montar uma fração com esses segmentos. Eu posso dizer assim, olha, 8 é proporcional a 6, da mesma maneira que o 12 é proporcional a x. E quando você montar essa regra de 3, você simplesmente multiplica cruzado. X vezes 8 dá 8x, e 6 vezes 12 dá 72. Quer dizer que x é igual a 9. Terminamos, é só isso. É só montar uma regra de 3, tudo bem? Óbvio que durante as atividades isso vai ficar muito mais difícil, os textos vão ser muito mais complexos e eu quero te mostrar como isso vai acontecer. Vamos fazer um exemplo dos mais difíceis para você já entender o que vai acontecer aqui. Página 78, é uma atividade resolvida, está no quadrinho rosa aí, tá? Eu vou fazer o desenho igual está aí no texto. Ele tem um desenho de um terreno. E esse terreno possui retas paralelas. Terreno bonito, um lote dividido. Aqui em Espera Feliz, se você for no bairro do Rock, Vale do Sol, que são regiões que estão mais loteadas agora vendendo terrenos, você vai ver regiões parecidas com essa. A primeira aqui, ó, corresponde a 20, provavelmente são metros, tá? A segunda a 15, a terceira a 10. E eu tenho o tamanho total da rua aqui embaixo, olha só. Eu tenho esse valor total aqui, ó. Aqui embaixo, essa rua mede 60 metros. E eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir o valor de x. Eu vou descobrir os três, tá? Ó, x, y e z. Perceba que são 3 tamanhos que eu quero saber. Mas como que eu vou montar uma regra de 3 com tanta informação? De onde eu vou tirar uma regra de 3 aqui? A dica aqui é a seguinte, pessoal. Isso vai acontecer com frequência. Isso aqui não é o total de um lado? Isso aqui não é o total? Não é a rua inteira? Não é o x mais y mais z? Somando os 3 dá 60? Então você faz a mesma coisa do outro lado. Qual é o total do outro lado? Se eu tenho total, eu tenho que trabalhar com total. Eu vou montar uma seguinte proporção aqui, olha. Total 1, vou chamar aqui em cima de total 1 e aqui embaixo de total 2. E o total 2. Monto uma proporção entre eles. Se os totais estão em proporção, aí você começa, olha. 20 é proporcional a z, 15 é proporcional a y, 10 é proporcional a x. Essas proporções vão seguir. Vamos entender então e vamos fazer isso, beleza?
Deixa eu apagar esse monte de letra aqui. Se eu tenho o total de um lado, o que eu faço? Escreve o total do outro. 20 mais 10, 30. 30 mais 15, 45. Agora eu tenho o total de um lado. Agora eu vou montar a proporção. Você pode fazer 60 por 45? Pode. Você pode fazer 45 por 60? Pode. Não faz diferença a proporção aqui. O que eu indico? Se você começar em cima, 45 por 60, olha lá, total por total, eu não peguei o de cima primeiro, 45, então você vai pegar o de cima primeiro, 20 para Z. Esses daqui são proporcionais, beleza? O 20 e o Z. Como é que eu faço para descobrir o Y? Total está para total, assim como 15 está para Y. De novo, total está para total, assim como 10 está para X. 3 regras de 3 resultados, terminamos a atividade. Aí é só multiplicar cruzado. Outra dica que eu vou te dar aqui, 45 por 60, você pode dividir por 15, vai dar 3 quartos, que vai ser muito mais fácil. Então, todas essas frações aqui, ó, você pode trocar elas por 3 quartos, que é a simplificação. Fica muito mais fácil de resolver, um número muito menor. 3Z igual a 80, Z é igual a 80 dividido por 3. Y é igual a 60 dividido por 3, que é igual a 20, esse aqui dá exato. E X é igual a 40 dividido por 3, esse aqui não dá exato. Observe que o primeiro e o último não deram exato, deixa como fração mesmo, está aqui atrás da minha foto que você não está vendo, mas está ali, ok? Então, se tem total de um lado, como é que eu resolvo? Escreve o total do outro, sem problema nenhum, ok? Vamos ver um outro exemplo para a gente poder finalizar? Página 79, atividade número 12. Página 79, atividade número 12. Eu vou fazer o desenho. 3 retas paralelas, percebe que eu fiz vermelho aí? 3 retas paralelas. Agora eu vou fazer as transversais aqui, ó, cortando. E vou escrever os valores. X mais 3. Hoje esse garoto tá brigando horrores. 5x menos 2, 4 e 7. Olha lá, tenho 4 valores e vou montar uma regra de 3. Pessoal, mais uma dica aqui na hora de montar. Quando você ficar na dúvida, o que vai ficar em cima de quê? Qual número fica em cima de qual número? Isso aqui de vez em quando dá dúvida. Eu vou te dar essa dica. Escolhe uma reta. Por exemplo, essa aqui, ó, que tem o 4 e o 7, tá vendo? Então, segue a linha, pega essa proporção, 4 para 7. Do outro lado você faz a mesma coisa, pega a linha e segue ela, ó, segue o fluxo da linha, beleza? Segue a linha. Então, 3 está para x, ó, vou montar aqui, ó, 3 mais x está para 5x menos 2 e do outro lado, 4 está para 7. O que eu faço agora? Multiplica cruzado. Então, olha, multiplicando 7 vezes esse termo aqui, dá 7x mais 21, propriedade distributiva, beleza? Do outro lado, vai ser igual a 20x menos 8. Aí é só x para um lado, número para o outro, fica fácil. Olha, 7x menos 20x é igual a menos 8 menos 21. 7 menos 20, quanto que dá, hein? Dá menos 13x. Igual menos 8 menos 21 dá menos 29. X é igual a menos 29 13avos. Terminamos aqui a atividade, está escondido de novo atrás da foto, mas você já entendeu aí como faz, beleza? E não é negativo, tá? É positivo, porque os dois são negativos, você multiplica por menos 1. Então, como é que eu faço teorema de Tales? Como é que eu resolvo essa matéria? Faz uma regra de 3. E como é que eu faço para montar essa regra de 3, professor? Escolhe uma linha e segue ela. E monta uma proporção, uma razão sobre igual a outra razão. E vai dar tudo certo, beleza? Agora nós vamos fazer algumas atividades. E essas atividades estão na página 80. Lembra, total de um lado, total do outro. Você já vai começar assim com a número 13. Calcule a número 13, fácil de fazer, é só fazer total para total, montar as proporções, beleza? Depois nós vamos na número 14, não vamos fazer todas, que são várias, lógico. Vamos fazer as 3 primeiras, A, B e C. São regrinhas de 3, então faz com carinho. Dá para fazer inclusive de cabeça a grande maioria delas, tá? E a número 15, que agora as retas estão cruzadas. Como é que eu vou fazer a proporção? Segue a linha, beleza? Para você não errar. Na número 15 nós vamos fazer letra A e B, só as duas primeiras.
Pessoal, então vocês vão fazer 6 regrinhas de 3 para casa de hoje. 6 regrinhas de 3. A grande maioria você consegue fazer de cabeça, beleza? Ó, fiquem com Deus. Essa atividade não precisa enviar. Nós vamos finalizar essa parte da matéria, se tratando de teorema de Tales, falando sobre as regras dentro do triângulo. Aí você me envia tudo no final de uma vez só, beleza? Acho que vai ficar mais fácil assim. Olha, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!